Agora, não basta somente se inscrever. É preciso clicar nessa engrenagem e marcar a caixa e enviar para mim todas as notificações desse canal. Depois, ir em configurações do YouTube, notificações e marcar a opção dispositivos móveis e e-mails. Em seu smartphone é possível fazer o mesmo procedimento. Pronto, agora você vai receber todos os futuros vídeos da creche obscura do Tio Lu. A mãe de todos os demônios, Lilith. Um grande mistério que desafia teólogos, especialistas em assuntos obscuros e também muitos especialistas em mitologia judaico-cristã. Afinal de contas, quem foi Lilith ou quem é Lilith? Será que realmente ela existiu? Será que ela existe? Ou não passa de mais uma lenda da cultura judaica? Existem várias teses e teorias a respeito deste personagem intrigante, assustador e ao mesmo tempo fascinante. Sentem-se, crianças. O Tio Lu vai contar uma história para vocês. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à creche obscura do Tio Lu. Ela é considerada por muitos a mãe de todos os demônios. Outras teorias apontam que ela foi a primeira mulher de Adão, portanto, a primeira mulher a ser criada no Éden. Hoje vamos falar sobre Lilith. Mas, se Lilith existiu, por que será que ela foi, de certa forma, ocultada da Bíblia cristã e a sua história meio que abafada para que as pessoas não se lembrassem deste personagem que, se de fato existiu, marcou de certa forma a origem da humanidade e do mundo? Vocês estão preparados? Então me acompanhem a partir de agora a esta viagem fascinante. Lilith, capítulo 1. A mãe de todos os demônios. O modelo feminino permitido ao ser humano pelo padrão judaico-cristão baseia-se no fragmento do primeiro ego, que seria Adão. Vários textos históricos, porém, citam uma variante, a criação de Lilith, a primeira mulher, feita em igualdade de condições como o primeiro homem, e expulsa do paraíso por tentar essa igualdade. Não se sabe com certeza como a lenda de Lilith, a primeira companheira de Adão, foi banida da versão bíblica da igreja. Mas nas escrituras hebraicas podemos encontrá-la como uma mulher feita do pó negro e excrementos, portanto, condenada a ser inferior ao homem. Especialistas no assunto afirmam que, no fundo, Lilith já foi criada como um demônio, tendo gerado juntamente com Adão outros seres iguais a ela que se vingam contra a humanidade. Essa natureza satânica é, por assim dizer, uma advertência que a cultura rabínica e patriarcal nos faz com relação àquela que perturbou o sono de Adão. Lilith, feita de sangue e saliva, é expressão de fatalidade. Nisso, Lilith é mais fiel ao protótipo da mulher
do que a submissa Eva, embora ambas tenham sido o veículo do pecado. O alfabeto Ben Sirá, criado entre os séculos 6 e 7, conta que Lilith, inconformada com a situação de desigualdade vivida com Adão, questiona. Adão, ciente da supremacia do homem, nega-se a inverter a ordem. Lilith então se descobre, pronuncia o nome mágico de Deus, acusa Adão e vai embora. Voa para as margens do Mar Vermelho, onde passa a viver com os demônios, gerando 100 demônios por dia. E lá se transforma e assume o seu tenebroso destino, seduzindo homens em seus sonhos e espalhando a morte, pois foi declarada guerra ao Pai. Encarnando o feminino negativo, transfigura-se posteriormente em inúmeras deusas lunares: Istar, Astarte, Ísis, Cibele, Hecate, arquetipos das forças incontroláveis do submundo, a Lua Negra. Mas existem ainda muitas outras histórias relacionadas a Lilith. Para os assírios, era considerada um demônio. Alguns estudiosos dizem que era a mulher de Samael, da qual surgiram as imagens de Adão e Eva. No Zohar, também é assimilada como a rainha dos demônios, aquela que tenta os homens. Na Cabala, ela se revela como a rainha do submundo, aquela que governa a escuridão, incapaz de se contatar com Deus, sempre sujeita às tentações e frustrações constantes. Em outras versões, Lilith fugiu do paraíso por ter se apaixonado pelo anjo da morte Samael. Quando ela chegou no Mar Vermelho, ela foi chamada por Samael para ser esposa dele. Samael queria saber todos os segredos de Deus, então Lilith lhe falou em troca de relações sexuais. Como Lilith virou esposa de Samael, chegou na taxa de imortalidade e foi a primeira bruxa a existir no mundo. Lilith é o demônio feminino das bruxarias e mãe de todos os demônios. Foi então que Lilith virou concubina de Lúcifer, príncipe do inferno, sendo que ela é a sua imperatriz. Em outras versões, é uma vampira que mata recém-nascidos e tenta os jovens que dormem sozinhos à noite, assusta todos e sai com um sorriso no rosto. Como disse anteriormente, existem várias versões de histórias, lendas e mitologias sobre este personagem, que de certa forma é fascinante e intrigante. Para alguns astrólogos, Lilith é uma sombra, e ela não pode ser vista como algo totalmente negativo. Existem muitas teorias e teses sobre Lilith e a influência que ela tem sobre os signos do zodíaco. Isso vai ficar para um outro vídeo. Faremos um vídeo exclusivo falando sobre Lilith na astrologia. Mas, voltando à história de Lilith, vamos entender um pouco o contexto e a visão judaico-cristã desta personagem na Bíblia Sagrada e em lendas do povo hebreu. Vamos ouvir agora uma explanação a partir do ponto de vista judaico-cristão com o pastor Caio Fábio. Você não me disse no que você fica inquieto em relação a Lilith, porque se for quanto ao texto, sim, o texto hebraico menciona Lilith. Traduções diversas mencionam. Isso é um fato comum, é corrente. Do ponto de vista textual, é isso mesmo. Segunda coisa, quem foi Lilith? Lilith é uma figura mítica. E não existe nenhuma razão para se pensar em Lilith como uma figura não mítica, apenas como um ente mítico. Por que não existe nenhuma razão? Porque a leitura da história de Lilith é absolutamente fabulosa. Qualquer um que lê, vê que está lidando com uma fábula, como a história de Medusa, a história da Hidra, como
a história de Perseu, você sabe que está lidando, é só ler o texto. Terceiro, é uma figura mítica pré-hebreia. Ela já é uma figura mítica na Mesopotâmia, pré-abraâmica. Estava presente lá, com parte da cultura. Em lugares diferentes daquela época no mundo, a Lilith tinha interpretações um pouco distintas, diferentes. Não há uma única versão para ela. O que eu pessoalmente acho? Não acho de uma irrelevância total, porque aqui se fala, associa-se a Lilith aos ambientes amaldiçoados que passam a ser geografias de habitação de fantasmas e demônios, tipo a ruína mal assombrada, a casa mal assombrada. É um assunto recorrente aqui, eu já falei sobre isso, tanto que cansei de falar. E aqui no Papo de Graça está tudo gravado, aí embaixo, uma multidão de documentários, de conversas sobre isso. Então eu não tenho nenhuma dificuldade, eu creio em lugares que ficam mal assombrados, lugares que durante anos foram objeto de morte, de chacina, de ódio, deixam impressões, deixam resíduos de hologramas psíquicos das maldades passando de maneira recorrente naqueles ambientes. E quem penetra naqueles ambientes tendo alguma sensibilidade vê logo, alguns começam a perceber depois, quando algumas suscetibilidades espirituais abrem o indivíduo para aquela detecção e não antes. Então é nesse contexto que se usa a figura da Lilith. Praticamente Isaías está descrevendo um cenário mais ou menos como se hoje eu dissesse: aquele é o lugar que vai ficar cheio de pombagiras, exus e fantasmagorias da perversidade, porque a boca do Senhor o disse. Só isto. Está aí usando uma linguagem do imaginário que todo contemporâneo entendia. Ele está pintando com cores vivas e não com uma tentativa descritiva de fazer a anamnese do mundo espiritual. A leitura de Isaías 34, tendo Jesus como chave hermenêutica, me faz consentir com isto e não passar daí. Entendeu, meu amigo? Um beijo para você, Vitor. Vamos lá, Braulito. Vamos lá, Caio. Todo tempo aqui. Mas podem mandar mais perguntas. Claro. E, Vitor, quando você mandar, diga em que isso te perturba, tá? Para não ser só uma curiosidade. Porque, do contrário, basta entrar no Google, escreve Lilith, você só não vai ter esta conclusão que eu dei aqui. Mas você a tem, por exemplo, no meu livro Tábuas de Eva. Se você comprar o meu livro Tábuas de Eva e o ler, ele gira muito em torno da figura mítica da Lilith. O Tábuas de Eva, Lilith, é um dos 3 personagens mais importantes do meu livro. Dá uma lida lá, que eu viajo por dentro dessa fábula e dessa mística, e para tratar de coisas reais, do ponto de vista psicológico e espiritual. É uma ficção carregada do elemento espiritual real, descrito na Bíblia. Chega lá, compra o Tábuas de Eva e você vai entender um pouco mais do que eu acabei de dizer aqui resumidamente. Realmente, existem muitas histórias, lendas e versões sobre esta personagem que, de certa forma, nos traz um pouco de medo e fascinação. Traremos continuidade a esta série, onde abordaremos diversos assuntos e temas relacionados a Lilith, que no fundo ainda é um mistério, tanto para especialistas no assunto, teólogos e líderes religiosos de diversas vertentes e crenças. Não percam o próximo capítulo da série sobre Lilith. Nosso papel aqui é apenas coletar as informações, organizá-las e apresentá-las a você. Acreditar ou não acreditar é uma escolha sua.